Eu consegui, para quem não sabe, já há alguns anos, Deus tem me dado o privilégio de publicar alguns livros no Brasil. Do ano passado para cá, nós começamos a publicar devocionais também. Publicamos o devocional Fé e Esperança para Cada Dia 2024 e agora saiu Fé e Esperança para Cada Dia 2025. Eu trouxe poucos exemplares, aliás, não foi nem eu que trouxe. Um irmão amigo brasileiro estava vindo e eu pedi para que ele trouxesse. Então, se você quiser adquirir, depois no final do culto, leva, porque é uma forma de você ter um bom auxílio diário. Para você ler todo dia, por exemplo, você tem uma leitura bíblica de referência, uma reflexão em cima do texto bíblico. Eu oro com você todos os dias e há um espaço para você fazer algumas anotações sobre o que você aprendeu com o texto e aquilo que você entendeu Deus falando ao seu coração. Junto com ele, esse aqui eu trouxe bem pouquinho mesmo, que é uma reedição de um livro que abençoa muito as pessoas, principalmente que passam por momentos de tristeza, falta de esperança, falta de percepção de futuro. Chama Volte a Sorrir. Reencontre a alegria e a esperança perdidas. Esse livro vai te ajudar a colocar um sorriso no rosto, que talvez você já tenha perdido em algum momento da caminhada. Então, está aí, se você se interessar, ótimo, se não, ótimo também. Vamos ficar de pé? Vamos à palavra. Eu sei que nosso tempo aqui ele é bem apertado por causa do próximo culto, e eu não quero me estender, senão diante das Escrituras. E eu vou pedir para que você abra num texto comigo, muito conhecido, que é o texto de João capítulo 11. João capítulo 11, nós vamos reler a história, uma das mais célebres, conhecidas das Escrituras, que é a ressurreição de Lázaro. E aos olhos desse texto, eu quero apontar algumas coisas que aprendemos com ele, que são necessárias para a nossa caminhada em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, você pode ter certeza, esses princípios vão ser úteis, como é toda a palavra. Eu leio da Nova Almeida atualizada, mas independente da versão que você tenha, por gentileza acompanhe comigo o texto. Diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Nós lemos só até aqui. Vamos orar. Senhor, nesta manhã te damos graças por poder nos reunir numa manhã de domingo e como teu corpo, tua igreja, poder partir do pão, beber do cálice e usufruir da comunhão que nos é permitida pelo poder da cruz, pelo sacrifício de Jesus. E agora, diante da tua palavra, rogamos que o teu Espírito fale conosco e que haja uma direção clara, a qual possa nos conduzir a caminhar em direção às grandes incertezas que temos, é fato, mas também a segurança que podemos encontrar na tua palavra. Que teu Espírito ministre ao nosso coração nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Graças a Deus. Os milagres de Jesus são fascinantes. Não sei quantos aqui têm essa curiosidade de ler com uma certa frequência, eu tenho, os milagres de Jesus. São inúmeros, mas no Evangelho de João, em particular, tem 7 milagres. Os 7 milagres de Jesus narrados no Evangelho de João.
Dos 7 milagres, e talvez você já tenha lido o Evangelho de João, você sabe que começa em João capítulo 2. O milagre em Caná da Galileia, que é quando Jesus transforma água em vinho. Ele é convidado, juntamente com a sua mãe, alguns dos seus discípulos, a um casamento que aconteceria na cidade de Caná, próximo a Nazaré, onde ele morava, e ali, num casamento, acaba o vinho. A Maria, sua mãe, pede para que ele, informa que havia acabado o vinho, e Jesus, conforme diz o texto, dá início ali aos seus sinais e às suas maravilhas. Alguns outros milagres de João são extremamente impactantes. A cura do oficial de um rei que estava distante e Jesus o cura mesmo à distância. Mas de todos esses milagres, o último milagre, porque o milagre da ressurreição de Lázaro é o 7º milagre, é o último milagre do ministério público de Jesus. Do ministério público de Jesus, de todos esses milagres que são registrados, não só ali em João, mas nos demais evangelhos, a ressurreição de Lázaro é o último milagre do ministério público de Jesus. Acontece na cidade de Betânia. Betânia era uma cidade, hoje já não existe geograficamente, que distava poucos quilômetros de Jerusalém. Dali de Betânia, Jesus então sairia para Jerusalém para cumprir o propósito de dar a sua vida como Cordeiro de Deus para perdão dos nossos pecados. Nesse milagre, há algumas orientações, e eu quero chamar a sua atenção para elas, sobre aquilo que o texto expõe. Primeiro, que era uma casa com 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Nós não sabemos qual era a idade deles e nem que era um irmão mais velho. Não sabemos. Não sabemos se Lázaro era o mais velho, se Marta e Maria eram irmãs. Alguns vão para a linha, inclusive, algumas linhas de interpretação de textos chegam a sugerir de que Marta e Maria poderiam até ser gêmeas. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que na casa tinha 3 irmãos. Muito possivelmente uma casa deixada pelos pais, que viviam ali 3 irmãos que em algum momento receberam Jesus pela primeira vez. Lembre-se de que há o detalhe no texto, e se você acompanhou atentamente comigo, o texto diz de que essa Maria é a mesma que havia ungido os pés de Jesus com os olhos e enxugado com seu próprio cabelo. Você percebe ali de que há uma certa intimidade no sentido de comunhão profunda com Jesus, e quanto mais você se relaciona com alguém, mais os laços se tornam profundos. Isso é natural. Se você conhece uma pessoa pela primeira vez e a distância desse relacionamento é mantida, vocês vão ser apenas conhecidos. Conhece fulano? Conheço. Conhece Beltrano? Conheço. Mas o relacionamento desses 3 irmãos com Jesus era um relacionamento mais próximo. Provavelmente, por conta dessa atitude de Maria e pela receptividade que deram na casa deles para Jesus, Jesus se torna mais do que simplesmente um mestre, se torna um amigo da casa. A ponto de que a referência que se dá da irmã, quando este irmão Lázaro adoece, para informar Jesus, não é de que havia um conhecido doente. Maria manda dizer de que Lázaro, a quem Jesus ama, estava enfermo. Alguns detalhes aqui eu gostaria de apontar e preciso que você, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta, smartphone, tablet, porque eu quero apontar para você no texto alguns conceitos extremamente importantes que vão nos ajudar a olhar para as batalhas da vida,
Todos nós a temos aqui, todos nós temos. Alguns numa área, outros em outras. Uns no âmbito material, outros no âmbito físico. Outros no emocional, outros espiritual. E alguns, infelizmente, vivendo batalhas até em contextos em que tudo isso parece que se mistura junto. Parece que tudo que podia de dificuldade acontecer na vida de uma pessoa veio sobre você ou sobre a sua casa. O que fazer? Bem, primeiro, de que relacionamento com Jesus não nos isenta de enfrentar as dores da vida. Não nos isenta. Tem gente que acha que agora que eu sou crente, agora que eu entreguei minha vida a Jesus, agora que eu estou indo na igreja, meus problemas acabaram. Não acabaram. Enquanto você continuar vivendo dessa vida, no qual você é feito de carne e osso, sujeito às dores, você enfrentará lutas. É por isso que Jesus disse e alertou os seus seguidores e os discípulos mais próximos: no mundo vocês vão ter aflições. E ele disse no plural: no mundo tereis aflições. É mais do que uma. Vida com Deus não é garantia de uma vida sem sofrimento. Mas quando você se relaciona com Jesus, e aqui é o ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, é de que quando você tem um relacionamento com Jesus, as lutas da vida se tornam mais fáceis de serem enfrentadas e lições profundas podem ser aprendidas. Quando Lázaro, Maria e Marta começam a se relacionar com Jesus, esse relacionamento se dá não por interesse, se dá por afetividade e amor. Quando nós lemos o texto, e se você puder olhar comigo, a afirmação do verso de número 5, é daqui que eu quero partir, aonde o autor deste Evangelho de João traz essa seguinte informação: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Tudo na nossa vida parte do princípio do amor de Deus para conosco. Nós o amamos, diz as Escrituras, porque Ele nos amou primeiro. A base de um relacionamento seguro e sólido é o amor de Deus para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, você já deve ter ouvido esse versículo em algum lugar, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A base de uma vida segura não se dá pelo fato de que tudo sempre vai dar certo. A base de uma vida feliz e abençoada é a certeza de que Jesus nos ama. Jesus nos ama. Talvez a maior e mais importante de todas as notícias que alguém poderia receber nessa manhã é essa: Jesus me ama. Você é amado por Deus. Que coisa boa! Em meio às suas lutas, o amor de Deus permanece fiel, real, presente sobre a nossa vida. Jesus me ama. Nem sempre as pessoas vão nos amar. Nem sempre. Nós vivemos num mundo onde as pessoas levantam inclusive bandeiras de ódio. Nações se levantam contra nações, povos contra povos, pessoas contra pessoas e até famílias contra a sua própria família. O amor de muitos, segundo Paulo escreve, quando chegaria o tempo do fim, esfriaria. O amor de Deus não esfria. O amor de Deus está sempre quente. É igual aquele café que a gente chegou e tomou logo aqui, café quentinho, fala a verdade. Não tem nada pior do que café frio. Tem gente que gosta desses cafés gelados que vende por aí, que Deus te ajude. Mais bom é o café quentinho. Tanto é que quando você chega na casa de alguém, a pessoa diz assim: você quer que eu passe um café? Está quentinho. Acabei de passar. O amor de Deus, ele não esfria. O amor de Deus, o amor de Jesus para conosco é um amor real e presente. E é sobre essa base que essa história é estabelecida.
É sobre essa base que a sua e a minha vida deve ser estabelecida. Porque nós não recebemos o amor de Deus porque o merecemos. Nós recebemos o amor de Deus porque Ele é Deus. Ele nos ama mesmo diante das nossas tristezas, decepções, falhas, fracassos e pecados. Jesus nos ama. O amor de Deus é maior do que você pode imaginar. Sobre essa afirmação de que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, nós podemos então, baseado nesse amor, esperar coisas que o amor produz. Eu sei que você ama alguém. Por gentileza, diz que sim. Eu espero que você seja uma pessoa amorosa. Pelo menos você ama os seus, você ama amigos. Eu me lembro quando vocês, pelo menos com relação à minha própria vida, vejo minhas filhas que estão aqui comigo, tá, minhas duas filhas ali, minha esposa. As amo. E por amá-las, você faz coisas que envolvem sacrifício da sua parte. E quando você ama, você não mede esforços. Paulo escreve um capítulo 13 da primeira carta de Coríntios, falando sobre o poder do amor. Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O amor não arde ciúmes, ele trabalha a questão do amor como algo poderoso para gerar outros tipos de recursos. O que você tem que entender de que o mais precioso sobre Deus não é o seu poder para conosco, é o seu amor para conosco. E porque Deus me ama, Ele faz coisas por mim que vão me surpreender. Um marido apaixonado que ama sua esposa faz coisas que ela nem sequer imagina. Uma esposa apaixonada faz coisas pelo seu marido que ele sequer imagina. Pais apaixonados fazem isso pelos filhos. Agora imagine dentro da dimensão de um amor que é limitado, porque o amor humano, ele é limitado, ele é fraco. Você diz que ama, mas é um amor, assim, ele é bom, mas não se compara ao amor de Deus. O amor de Deus é um amor tão grande de que Ele está disposto, e assim o fez, de dar a sua própria vida em favor do outro. Isso é amor de verdade. Diante desse amor de Jesus, para com a família de Lázaro, quando eles se tornam alvos desse amor, algumas coisas este amor produz nessa família. E a minha oração é que esse mesmo amor produza essas mesmas realidades dentro da sua vida hoje de manhã. Você crê nisso? Diz amém aí. Quantos querem ser alvos do amor de Deus nessa manhã aqui? Deus te ama, essa é a primeira boa notícia. Jesus te ama. Durante uma época, eu não sei se foi o pessoal do Diante do Trono que cantava uma música, me ama, Ele me ama, e você ficava, me ama, me ama, me ama, porque essa é a maior e mais maravilhosa mensagem do Evangelho. Um Deus que me ama. E por que Ele me ama? Nós descobrimos aqui o que nós podemos perceber nessa história. Porque Deus me ama, e se puder anote que eu quero te dar algumas diretrizes para te ajudar. Quando você se sentir cansado, triste e abatido, lembre-se, porque Deus te ama, Ele ouve a sua oração. Porque Deus te ama. Você não para ouvir pessoas que você não ama. Quando você ama alguém, aquilo que a pessoa precisa é importante para você. Porque Deus me ama, Ele ouve as minhas orações. Orações nada mais são do que uma ferramenta de conversa, de diálogo com Deus. Oração não é monólogo, não é discurso. Oração é você chegar na presença de Deus, abrir o seu coração e conversar com o seu Pai. Sabendo que o seu Pai te ouve e que esse seu Pai se importa e que esse seu Pai te ama.
Você nunca vai levar necessidades para alguém que não se importa com as suas dores, não é verdade? Essa pessoa não liga, eu nem vou dizer nada, ela não sabe que eu existo. Eu não sei se você já viu situações como essa, que é um pouco mais raro, porque é um país mais rico, mas no Brasil é muito comum você ver pessoas pedindo dinheiro na rua e passam por desconhecidos, e os desconhecidos, por não conhecerem o necessitado, eles sequer dão atenção. Chamam, pedem, me dá um dinheiro, estou passando fome, e às vezes a necessidade ela é válida, a pessoa realmente está passando fome. Mas porque você não a conhece, porque você às vezes desconfia, isso aí pode ser golpe, está querendo dinheiro, mas para beber, para usar droga, porque o seu amor não é um amor como deve ser o amor de Deus, e é o amor de Deus, você ouve a súplica, dizendo, hoje eu não tenho nada. Hoje eu não posso te ajudar, meu filho, desculpa, mas sai desprevenido. O amor de Deus não é assim. Porque Deus nos ama, e Ele se importa com você quando você está passando por alguma luta, e quando você fala com Ele, Ele para e ouve. Você já imaginou isso? Quando você fala com Deus, porque Ele te ama, não é porque você merece, é porque Ele te ama. É como pai que ouve um filho, e como filhos, eu tenho minhas duas moças já hoje, mas eu me lembro qualquer coisinha daqui, pai, você para, peraí filho, o que você precisa? Você ouve, porque Deus te ama, a sua oração é ouvida. Que coisa maravilhosa é saber que nessa manhã a sua oração é ouvir. Nós não fizemos aqui um discurso verbal. Quando se orou, quando se apresentou o pão e o cálice, quando colocamos diante do Senhor as nossas súplicas e necessidades, nós entramos na sala do trono por causa do amor de Deus. As Escrituras dizem que a bondade do Senhor me atrai e o seu amor me constrange. Porque Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. O pedido delas chegou até ele. Segunda coisa nesse texto que a gente aprende é de que porque Deus nos ama, os recursos que Ele tem me são disponíveis. O amor de Deus é um amor sacrificial. É um amor sem interesse. O amor de Deus é o único amor em que Ele dá mais do que recebe. Não há nada que você possa fazer para superar o amor de Deus para com você. Nem para aumentar, tampouco para diminuir. O amor de Deus é um amor tão grande, de que este amor, na presença dEle, nós temos a capacidade de ter acesso aos seus recursos. Lembra da história do filho pródigo? Lucas capítulo 15. Quando Jesus conta 3 parábolas em uma. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. São 3 parábolas em uma. Começa no final do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, termina no Evangelho de Lucas capítulo 15. E a história que Jesus conta é de um pai que tinha 2 filhos. Um deles pede a sua parte na herança e ele quer viver a sua vida. E ele sai. E o outro fica. Bem, depois que o que sai perde tudo que tem, qual é a ideia que ele tem na cabeça? E às vezes essa é a nossa ideia. Vou voltar para casa e vou dizer para o meu pai: eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus servos, mas me deixa voltar. Bem, se você já conhece a parábola, sabe de que quando o filho começa a se aproximar da casa do pai, o pai o esperava lá no horizonte, de braços abertos. E disse: põe um anel no dedo dele, coloca roupa nova, porque esse meu filho que estava perdido foi achado. Mandou fazer um churrasco. Deve ser brasileiro esse rapaz do filho pródigo. Porque para fazer churrasco mandou matar um novilho. Glória a Jesus. Já imaginou? E eu acho que tinha picanha.
É uma interpretação minha bíblica desse texto, bem brasiliana. Quando o texto chega e mostra essa verdade, há um contraste ali com o segundo filho. Porque depois que o filho pródigo volta, o filho mais velho diz assim: conversa é essa? Eu estou aqui te servindo a minha vida toda. Eu estou aqui, nunca te abandonei, sempre te servi. Eu fui um filho exemplar. E você nunca matou um novilho esse tempo que eu estou aqui. Aí o pai diz para ele: ô meu filho, tudo que é meu sempre foi teu. O que Deus está nos dizendo no texto não é um amor meritocrático. É um amor de Deus disponível nos seus recursos para aqueles que são alvos desse amor. Quem muito fez, quem nada fez. Não é por quem somos, é porque Ele é. Deus nos ama. E como Deus nos ama, os recursos deles estão disponíveis. Qual é o recurso de Jesus nessa história? O poder para curar, o poder para ressuscitar, o poder para mudar realidades. Você pega aquilo que aconteceu com Lázaro e aplica dentro da sua realidade. O que é que eu preciso? Qual o recurso de Deus que eu preciso para a minha vida hoje? Ouça o que eu vou te dizer, porque Deus te ama. Os recursos inesgotáveis de Deus estão a seu dispor. O que você precisa? Lembra daquilo que aconteceu com Bartimeu, Marcos capítulo 10, versículos 42 em diante. Jesus está entrando em Jericó, aliás, ele já está saindo de Jericó, quando um homem chamado Bartimeu começa a gritar, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandam ficar quieto, ele grita mais alto ainda. Finalmente Jesus manda chamá-lo. Ao chamá-lo, e agora na presença de Jesus, qual é a pergunta que Jesus faz a ele? O que queres que eu te faça? Bartimeu fez alguma coisa para Jesus? Foi moeda de troca, foi barganha. Ele só clamou. Mas ali ele encontrou o amor de Jesus. E porque Jesus amava Bartimeu, ele disse: os meus recursos estão disponíveis para você. O que você quer que eu faça? E Bartimeu diz: mestre, que eu torne a ver. A Bíblia diz de que imediatamente ele se vê curado, pega a sua capa e agora sai com um testemunho para dizer: o amor de Deus me alcançou e transformou a minha história. As duas coisas que começam a acontecer nessa história são exatamente essas: o amor de Deus me alcança e o amor de Deus, pelos seus recursos, me transforma. Em último lugar, para a gente terminar por causa do horário, nós sabemos que quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Uma situação aos olhos da ciência e até mesmo daqueles que têm fé acima da média, impossível de ser revertido. Mas aqui nós encontramos um terceiro favor de Deus que é alcançado através do seu amor para conosco. Porque Deus nos ama. Ele pode transformar a nossa história de morte em vida. O amor de Deus pega o morto e dá a ele vida. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o amor de Jesus me alcançou. E me tirou de uma cova, não de 4 dias, alguns são de 4 anos, 10 anos. Quanto tempo você se converteu, não sei. Não sei qual foi a primeira vez que você se deparou com o amor de Deus em Jesus. Mas a partir desse momento em que Jesus revelou o seu amor e você o encontrou, não importa quantos dias você já estava enterrado, do lugar da morte veio vida. Nessa manhã, o que eu quero que você entenda é que Jesus te ama. O que você tem de desafio para essa semana não é nada
porque você não está sozinho. Há um Pai que te ama. E porque Ele te ama, Ele ouve a sua voz, porque Ele se importa com você. Pessoas que amam se importam com os outros. Pessoas que amam ouvem os outros. Pessoas que amam colocam seus recursos à disposição dos outros. Mas um Deus que ama muda realidades. Nessa manhã que Jesus mude a sua realidade e que você possa contemplar do amor de Deus e que esse amor seja constrangedor, a ponto de você entender: eu sei, eu não mereço ser amado, eu não mereço, olha as coisas que eu fiz, mas não é porque você merece. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus te ama. Celebramos nessa manhã exatamente a prova maior do amor de Jesus para conosco. Ele deu a sua vida no Calvário em nosso lugar. Que maior amor existe do que esse? De alguém dar a sua vida em favor de o seu amigo. Que Jesus te ajude hoje. Que você possa colocar na sua vida. E eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você repetisse de uma forma bem pessoal esse versículo. Nós vamos... tem como colocar na tela o versículo 5? Independente da versão que estiver. Tem como? Na tela? Can you just display the verse number 5 on screen? Just the verse number 5. Just want to do something with you guys. John 11:5. Yeah, John 11:5. I just want to do something with you guys. If it works, it'll be perfect. If not, we just use your Bibles. It's just John 11:5. Okay, while they're working on it, se você tem a sua Bíblia, João 11:5. Abre de novo João 11:5. E eu quero que você, por exemplo, no meu texto está escrito assim: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Aqui, está aqui no texto, ó. Ora, Jesus amava Marta, a irmã dela e também. Eu quero que você faça algo diferente. Quero que você te diga assim: ora, Jesus ama, põe o seu nome e o da sua família. Você pode fazer isso comigo? Por exemplo, eu vou dizer: ora, Jesus ama o Flávio, a Ana Paula, a Laura e a Giovana. Você pode fazer isso? Faça desse versículo algo pessoal. Mas faça de verdade. Do jeito que você está falando aí, nem Jesus vai acreditar nesse negócio. Fala alto, diz assim: ora, Jesus ama. E diga o seu nome, sua família, a sua casa. Essa é uma verdade absoluta espiritual. Jesus me ama. Jesus ama minha casa. Jesus ama minha família. E porque Jesus me ama, não importa o que aconteça, Ele cuidará de mim. Você pode dizer glória a Deus para isso. Vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, obrigado pelo teu amor para conosco. O Senhor me ama. O Senhor ama cada um que está aqui. O Senhor ama de tal maneira que foste ao Calvário e deu a sua vida, derramou o seu sangue para nos resgatar. Que bom é saber de que porque o Senhor nos ama, o Senhor ouve a nossa voz hoje. O Senhor que é o Criador do universo, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, nos ama tanto que inclina os teus ouvidos interessado em ouvir a nossa voz. O Senhor conhece as nossas necessidades e o Senhor quer ouvir a necessidade e a súplica de cada um daqueles que o Senhor ama hoje. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama. O Senhor coloca à disposição os teus recursos, o teu poder, a tua graça. Que bom é saber de que não dependemos da nossa própria força. Há um Deus que me ama e que porque me ama,
faz coisas por mim que eu não posso fazer por mim mesmo. Mas, ó Senhor, acima de tudo, obrigado, porque pelo fato do Senhor nos amar, o Senhor nos tirou da morte para a vida. Obrigado porque não há situação alguma que o Senhor não possa reverter. Não há quadro nenhum de morte, seja ela em que área for, emocional, espiritual, familiar, que o Senhor não possa vir e pelo teu amor transformar cenários. Faz isso hoje de manhã. Transforma cenários, muda a realidade, perdoa pessoas e que nós saiamos daqui debaixo dessa verdade bíblica que acabamos de repetir de uma forma mais pessoal. Ora, Jesus me ama e porque Ele me ama, Ele cuidará de mim. Nós assim oramos no nome desse Deus amoroso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Jesus.